podemos iniciar. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos continuar aqui a leitura do livro Acontecimentos Proféticos do irmão Bruce Anstey. O assunto agora, o tema é Adoração ao redor do trono de Deus. Todos os santos celestiais representados na figura dos 24 anciãos no livro de Apocalipse tomarão os seus lugares em tronos ao redor do Senhor no céu. Enquanto olham para ele em toda a sua glória como Criador e Redentor, lançarão suas coroas e a si mesmos aos seus pés em adoração e louvor. Pronto, vamos ver lá, Apocalipse, capítulo 4, desde o capítulo 4 até o 5, mas vamos ver aqui se a gente pega só um momento. Essa parte aqui. Acho que ele deve ter colocado 4 e 5 mesmo, né? E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Pronto, deixa eu ver aqui, só para adiantar. Aqui. Só um momento. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aqui, esse capítulo aqui fala do Senhor como Criador. Vou botar aqui. Pronto. Eles lançaram suas coroas. Não sei se alguém quer comentar. Bom a gente destacar aí, sabe, a questão dessa adoração, como você falou aí, tal, né, que eles estão adorando aí, né, ao Senhor Jesus como Criador de todas as coisas. E aí a gente vê que aí é um aspecto que, digamos assim, ele como que volta, né, ao início, né, de tudo. Volta ao início de tudo. Que foi o quê? Gênesis lá 1, né? Deus, né, criou todas as coisas. E então, essa adoração volta nisso tudo porque é bom destacar isso, porque o primeiro ataque do inimigo contra a adoração cristã, contra aqueles que são de Deus e contra hoje também contra a igreja e todo o pensamento cristão, o primeiro ataque é contra o entendimento, o conhecimento, né, essa revelação que Deus deu dele mesmo para nós,
de que ele é o criador de todas as coisas. Primeiro, é o ponto de partida aí, vamos dizer assim. De onde nós viemos? Né? Os cientistas perguntam, né? Como surgiu todas o mundo, as estrelas, o sol, a lua, todas as coisas, e o homem? E aí os cientistas ficam divagando, e esse mundo aí, né, vamos dizer assim, controlado por Satanás, que ele é o príncipe deste mundo, e vamos dizer assim, ele formou um pensamento de todas as pessoas através da ciência, principalmente, né? Aí a gente tem que lembrar lá de Paulo falando em 1 Timóteo, no último capítulo, para Timóteo ter cuidado com a falsamente chamada ciência. Por quê? Porque a ciência até hoje, e hoje, né, vamos dizer assim, ela se aperfeiçoou nisso, em, em mostrar para o mundo, né, que querer, né, mostrar para o mundo, ou afirmar para o mundo, ou ensinar para o mundo, ou, vamos dizer assim, fazer aquela lavagem cerebral na cabeça das pessoas, de que, né, nós viemos do nada, viemos de uma bactéria, né, a teoria da evolução e outras coisas mais. Então, o homem despreza, o homem, assim, longe de Deus, e o próprio Satanás também quer desprezar, né, o Deus criador de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. E aquele que não, vamos dizer assim, que não crê no Senhor Jesus, ele vai crer nessa ciência aí que fala isso, né? Que nós viemos de um Big Bang e outras coisas mais, né? Então, a adoração, né, ela começa por aí, porque foi lá o começo, né, em Gênesis. Começa nisso aí também, né? A gente reconhecendo que somos, que todas as coisas, né, vieram de Deus. Deus criou todas as coisas. O Senhor Jesus criou todas as coisas. Esse reconhecimento, esse entendimento, e essa revelação, e esse reconhecimento do Deus Todo-Poderoso, porque Ele criou todas as coisas, Ele sustém todas as coisas. Esse reconhecimento, né, vamos dizer assim, é um dos primeiros passos aí da adoração. E claro, para nós que até, né, para os santos, né, do Antigo Testamento, nós, a Assembleia, a Igreja, hoje, ela tem uma revelação maior ainda, né, desse Deus criador de todas as coisas, que a gente sabe que, que é Deus Pai, e sabemos também, principalmente, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, criada por Ele e para Ele, né? E, e esse entendimento, essa revelação, né, nós temos hoje e podemos assim adorar o Senhor, reconhecendo isso, né? Ele como nosso Deus e como nosso Criador. Importante isso, porque no mundo aí, o ataque contra isso é constante, meus irmãos. Né? Você vai botar seu filho na escola, aqueles que têm filhos aí, que vão começar na idade escolar, para ir para a escolinha, então você vai botar seu filho na escola, e o que ele vai aprender lá, né, não é o que está na palavra de Deus, que Deus criou todas as coisas. Ele vai aprender lá a teoria da evolução, né? Teoria não, né? Mentira da evolução, né? E outras coisas mais. É isso que ele vai aprender lá. Agora, imagine você coloca seu filho ou sua filha, vamos botar uma idade aí muito avançada, porque, na verdade, hoje as crianças vão até mais novas, mas vamos botar aí 5 anos de idade. Mas eu sei que as crianças vão até mais novas hoje para a escola, né? Vão com 1 ano, 2 anos, 3 anos, já estão indo para a creche, para a escolinha. Mas vamos botar 5 anos, né? Que é quando começa, vamos dizer assim, a agora trocou a língua, alfabetização, né?
a primeira coisa que ela vai receber de impacto lá na escola e que vai aprender é isso, essas coisas aí que o mundo quer ensinar. Ou seja, desviando o olhar, e aí uma criança muito nova, você sabe que para você modelar a mente de uma pessoa, não tem idade melhor do que a idade infantil. Uma criança, você pegar desde pequena, e você modelar a mente dela, né, a determinados pensamentos ou ideias, vamos dizer assim. E essa é uma das formas que o inimigo tem feito, e o mundo tem feito, né? Aí pega uma criancinha de 5 anos, né, a mente ali, né, absorvendo todas as coisas ali, muito maleável, muito modável, e começa a ensinar, né, que não existe um criador. Porque na verdade é isso que eles ensinam, que não existe um criador, que não existe um Deus que criou todas as coisas. Então aí os pais, né, eles têm que ter esse trabalho maior de estar, vamos dizer assim, desconstruindo os ensinamentos no mundo, na mente e no coração dos seus filhos. Então, eu penso até assim, né? Se você manda seu filho 5 dias na semana para ter uma educação dessa, do mundo, então você vai ter que 7 dias da semana educar seu filho nas coisas do Senhor, porque senão, né, vai ter que ser mais, meus irmãos, porque senão, né, as coisas do mundo vão apegar mais na mente das criancinhas. Então, os pais aí, quando eu falo os pais, né, pais, o pai e a mãe, ter esse trabalho dobrado, né, o Senhor colocou, né, a criancinha em suas mãos para ser educada, ser cuidada, e nessa parte da fé, ter um trabalho dobrado, né? Então, pense nisso, né, todos os pais aí, porque é uma responsabilidade grande, e a gente tem que estar se preocupando em separar esse tempo, né, para a gente estar ensinando as nossas crianças. Por quê? Porque, né, ela vai ser bombardeada constantemente com o pensamento do mundo que é contrário à palavra de Deus. Tá bom? Então, só isso aí que eu queria colocar nesses pensamentos. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, Cristo, acontecerão no céu. A esposa é a igreja. Os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro serão os amigos do noivo, os santos do Velho Testamento, e etc. Nota do autor. É difícil determinar com exatidão em que momento isso ocorrerá. Deverá acontecer em algum momento após o tribunal de Cristo e antes da aparição de Cristo, no final do período de 7 anos de tribulação. Possivelmente, poderá ser perto do final da tribulação. Isso é importante frisar, os irmãos, que quando ele fala tribunal de Cristo aí, é porque às vezes quando fala tribunal de Cristo, a gente remete a nossa mente, né,
o julgamento lá final, mas que lá no final da tribulação, ou no final do milênio, né? Alguma coisa dessa. Mas não é. O tribunal de Cristo aí é aquele tribunal onde os santos e a igreja, depois do arrebatamento, né? O Senhor Jesus vem, arrebata a sua igreja, né? Aqueles que estavam mortos vão ser ressuscitados, tanto da igreja como os santos do Antigo Testamento. Nós que estamos vivos vamos ser transformados, né? E aí vamos subir para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Então, depois do arrebatamento, tem um tribunal de Cristo, que é um tribunal não para condenação, não para se dar sentença condenatória, porque o tribunal de Cristo vai estar, vamos dizer assim, avaliando, julgando no sentido de avaliar as obras de todos, tanto dos santos como dos, dos membros, né, do corpo de Cristo, da igreja, né, do que fizeram quando estavam aqui, vivos aqui na Terra, ou os que não morreram, né, também, né, os que estavam aqui. Então, vai ser um tribunal de avaliação. Avaliação de quê? É como se fosse um julgamento de obras de arte. Digamos, tem um concurso de pintura, os irmãos gostam de citar isso, até o Bruce Hayes também, um concurso de obras de arte com vários quadros que foram pintados por artista, e chegam os juízes e vão avaliar aquelas obras de arte e vão dar os prêmios para aquelas obras, né? A obra que ganhou o primeiro lugar ganha um determinado valor, o segundo outro, tal, né? Mas eles não estão ali para, vamos dizer assim, condenar as obras, mas para avaliar a obra de arte e dar um prêmio. É esse tribunal de Cristo aí, né? Ele vai estar fazendo esse julgamento nesse sentido de avaliação das obras dos crentes e dos santos do Antigo Testamento, e vai estar dando os galardões, né? Para os cristãos e para os santos, né? Todos os santos, né? Que os cristãos também são santos. Então, esse tribunal de Cristo aí está se referindo a isso. Por isso que ele está falando que a boda do Cordeiro deve acontecer entre o tribunal de Cristo e depois a aparição dele, que é no final da tribulação, a aparição dele aqui no mundo, aqui na Terra, para implantar um milênio, né? Terminar com a tribulação e, e, e estabelecer o reino, né, de Cristo aqui neste mundo, aqui na Terra, tá bom? Então, aí a boda deve acontecer entre esses dois acontecimentos aí, Tribunal de Cristo e Aparição de Cristo. Lá no céu, tudo isso lá no céu, porque aí ele está falando da boda, a boda é lá no céu. Depois destas coisas na terra, quando a vinda do Senhor acontecer, todos aqueles que não o conhecem como seu Salvador serão deixados para trás na terra para entrarem no período da tribulação. Mateus 25, de 10 a 12. O Evangelho da Graça de Deus. Bora ler lá, Mateus, né? Melhor, né? Só para os irmãos verem, lembrarem da passagem. Mateus 25.
10 a 12. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo ao que estavam preparadas. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que que vos não conheço. Isso aqui fala, né, das virgens, né? As 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E a gente já sabe qual é a situação, né? 5 tinham azeite, 5 não tinham. As que tinham azeite representavam aquelas que tinham o azeite, o Espírito Santo, né? E as outras que não tinham, que não pertencia, não tinham o Espírito Santo. É isso que o irmão está falando aqui. A vinda do Senhor, aqueles que não conhecem como seu Senhor, como seu Salvador, serão deixados para trás na terra, para entrarem no período da tribulação, que a gente leu. Aí tá falando, né, que muitos crentes, né, vamos falar assim, porque quando o Senhor vier e arrebatar a igreja, muitos que hoje dizem que são cristãos não vão ficar aqui, porque não tem o azeite, né? São aquelas 5 ali que não tinham azeite, ou seja, o Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo de Deus não é um verdadeiro, não é uma pessoa nascida de novo e um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro, né, ele é nascido de novo e crê no seu Jesus e é selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito, né, testifica isso e sela aqueles que são dele. Então, muitos crentes, no sentido que estavam aqui, né, junto, né, na, na cristandade toda, muitos vão ficar aí para trás, né, porque não eram verdadeiros, porque não tinham realmente a salvação. O Evangelho da Graça de Deus, Atos 20, 24, que promete a todo aquele que nele crê, ser justificado de todas as coisas e tornado membro do corpo de Cristo, a igreja, não será mais pregado, pois aqueles que o pregavam terão sido tomados para o céu no arrebatamento. Aqueles que conscientemente tiverem rejeitado essa grande salvação nunca terão outra oportunidade de serem salvos. Isso é uma coisa muito solene ou séria e mostra que a graça de Deus, como apresentada no Evangelho, não pode ser menosprezada. Deus não será escarnecido. Atos 13. Isso aqui, Atos 13, 38 a 41 e Gálatas 6, 7. 6, versículo 7. Vou pegar só o de Gálatas aqui. Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear,
isso também se fará. Os dois restritores removidos. Restritores são os que restringem. Existem duas forças que Deus colocou neste mundo para restringir o curso do mal. No período de 7 anos da tribulação, ambos serão removidos. O primeiro será removido gradualmente e o segundo será removido no momento. O resultado disso permitirá que os homens tenham a terra como desejavam, sem os padrões morais de Deus. Consequentemente, eles provarão o fruto de suas más ações. Em primeiro lugar, existe aquilo que o detém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Aquilo que o detém. Esta é uma referência aos governos nos vários países que recebem a autoridade de Deus e, portanto, são responsáveis por controlar o mal. Aqui tá as referências também. À medida que a tribulação avança, os governos nas mãos dos homens vão apostatar e toda a aparência de retidão será abandonada. Isso será visto particularmente no Ocidente, que professamente construiu seus princípios de governo nos padrões morais bíblicos. Durante o período da tribulação, o governo no Ocidente restringirá o mal em graus decrescentes, até que o homem do pecado, o anticristo, para que a seu próprio tempo seja revelado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Que será a metade da semana profética. O mistério da iniquidade ou de desordem já opera hoje e está em constante aumento. Alcançará seu clímax na corrupção que o anticristo introduzirá. Ô, Dal, antes de comentar essa parte aí, é, o tema anterior que você leu, né, sobre o arrebatamento e aqueles que ouviram o evangelho não terão outra oportunidade de, vamos dizer assim, de salvação, aqueles que rejeitaram, né, ouviram e rejeitaram, não receberam, não terão mais, depois que a igreja for arrebatada e ficarem aqui, eles não terão mais essa oportunidade de salvação, porque vão cair na operação do erro, né, da mentira. Os irmãos e irmãs aí entenderam bem aquilo ali ou tem alguma dúvida com relação àquele tema anterior? Certo.
Eu estou perguntando isso porque esse foi um tema muito batido através de livros, né, na cristandade, com um entendimento totalmente contrário a esse aí, né? Uma, um entendimento errado e que foi propagado de forma muito eficiente aí no meio cristão, através de livros e tudo mais, que dava a entender que os crentes que não foram arrebatados, e que ficaram aqui, eles tinham uma nova oportunidade de crer no Senhor Jesus e ser salvo, né? E a palavra de Deus não fala isso, tá bom? Então, só queria confirmar mesmo isso, que os irmãos estão bem firmes nesse entendimento aí. Aqui. Nós já vimos aquilo que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 6. Vamos dar uma olhadinha lá, só para a gente relembrar o versículo. Não vos lembrar de que estas coisas vos dizia quando estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, ou aquilo, né? Aquilo que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que ou aquilo? Agora, a gente viu o que, né? Ou aquilo que o detém, o que o detém. Agora vamos ver. Há também aquele. Há também aquele que agora o detém, até que do meio seja tirado, até que tenha ido. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Agora, esta é uma referência à pessoa do Espírito Santo, deixando a terra como local de residência. Atualmente, o Espírito reside na terra, tendo a igreja como sua habitação. As referências estão aqui, João, 1 Coríntios e Efésios. Mas, quando a igreja for chamada ao céu, no arrebatamento, o Espírito de Deus terá ido da terra nesta atual atividade. O Espírito de Deus sai daqui, junto com a igreja. A presença do Espírito na terra está superando as paixões dos homens, de alguma forma. A gente vai ver na nota. Mas, quando o Senhor vier, que é o arrebatamento, o Espírito de Deus será removido. Isso não significa que o Espírito de Deus deixará de trabalhar na terra. Ele continuará reprimindo os homens, etc. Mas ele operará do céu, com eles vivificando almas, etc.
assim como fez nos tempos do Velho Testamento. A gente viu aquilo, que é os governos do mundo, né? No versículo 6, aquilo que o detém. Agora, aquele que resiste ou que detém. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um, né? Não é o que? Agora, a um, se referindo à pessoa, né? Uma pessoa, que agora resiste, até que do meio seja tirado. E outras versões têm aquele que detém. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A corrupção e a violência se estabelecerão em um ritmo acelerado. A vida na terra, moralmente, será semelhante aos dias de Noé e Ló. Todo mundo lembra, né? Que antes do Senhor destruir o mundo com a água, o Senhor falou que a maldade do homem se multiplicara. Apesar de que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas ainda assim, Deus não estava na equação e a maldade estava se multiplicando. E Ló é aquele assunto lá de Sodoma, né? Que eles comiam, bebiam, mas aí não entra que eles se davam em casamento, casavam e se davam em casamento. O irmão explica que a degradação moral em Sodoma foi muito grande, e é por isso que é retirada até essa parte de casamento, de dar e se dar em casamento de lá de Sodoma. E a maldade deles também foi muito grande. À medida, só nessa partezinha aqui, à medida que as coisas progridem durante o período da tribulação, a iniquidade prevalecerá. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Vamos ver lá. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E, por se multiplicar a iniquidade, a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitas vezes, algumas pessoas usam isso para o tempo de agora, né? Porque está havendo uma certa violência assim, no mundo, guerra, algumas coisas que acontecem nos bairros. Ah, mas isso é o que está falando a Bíblia. O amor de muito vai se esfriar. Ainda não é nada comparado ao que vem nessa grande tribulação. O Senhor fala que nesse tempo haverá tão grande aflição, que nunca houve e jamais haverá. Então é um tempo único. Às vezes a gente fala isso aí repetidas vezes, mas o que o versículo está falando aqui é de um momento único. Vou ler aqui a nota também, quase que eu esqueço. Nota do autor. O povo de Deus é visto como sal e luz na terra.
Quando o sal, que antes da invenção do refrigerador era utilizado como conservante, for removido, a corrupção se estabelecerá. Quando a luz for embora, as trevas predominarão. Mateus 5, versículos de 13 a 16. Vamos lá. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. A gente voltando aí, dá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, comentar aí sobre essa questão, né, do que o detém e o que resiste, a manifestação, a plena a apostasia, né, vamos dizer assim, e a manifestação do homem do pecado, no caso, né? E aí no 7, 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, verso 7, aí tá falando, não, aí, deixa eu ver aqui, não, é segunda, desculpa, segunda Tessalonicenses, não, eu falei errado. É que a gente tá lendo segunda, né, aquela parte do segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, não, 2, capítulo 2, desculpa, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Eu queria destacar duas coisas. Primeiro, o mistério da injustiça já opera e a palavra resiste ali. E antes, também no 6 está falando, e agora vai saber o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então, existe algo que está detendo e existe algo que está resistindo também. Resistindo o quê? Né? Esse mistério aí, né, da injustiça, que está operando já. Então, o que a palavra de Deus está nos dando, nos mostrando aí, é que esse mistério da injustiça, ele já opera, né? Já opera. O que acontece é que quando o Espírito Santo for, né, a igreja foi arrebatada e sair daqui, e a gente viu ali que a igreja, né, e os cristãos são sal e luz na terra, e os cristãos são habitados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo habita também na igreja, e quando for arrebatado, né, então, aqui na terra vai deixar de ter esse sal e essa luz, e vai deixar de ter também o Espírito Santo, que age, né, através dos crentes e da igreja, resistindo aí esse mistério da injustiça. Então, a gente vê, né, pelo que a palavra de Deus está falando, é que já está em operação esse mistério da injustiça, e a gente pode perceber isso muito bem através
do que a gente vê aí no mundo, principalmente no mundo ocidental, porque quando se fala de apostasia, meus irmãos, quando fala apostasia, lê aí, ou vamos ler aí, no verso 3 aí, tá falando assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? A apostasia é digamos assim, entre aspas, um cristão, uma igreja, um sistema religioso dito cristão, e as próprias pessoas que se dizendo cristã, né? E elas apostatam da fé, ou seja, chega e, num dado momento, ela rejeita ao Deus Pai e rejeita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas e Deus, verdadeiro Deus. Eles apostatam, ou seja, rejeitam totalmente. Então, essa apostasia aí, né, ela vai acontecer, ou seja, a igreja que fica aqui, os crentes que ficam aqui, ou seja, os falsos ou aqueles que não eram verdadeiros, e esse sistema religioso também que não é verdade, que não é a verdadeira igreja do Senhor Jesus, que fica aqui, né? Ela vai chegar num determinado momento e vai apostatar da fé, ou seja, vai rejeitar a Cristo, negar ao Deus e Pai, negar ao Senhor Jesus Cristo, e vão receber o homem do pecado. Isso é apostasia, né? Então, mais na frente, no 7, quando fala o mistério da injustiça já opera, né? É no sentido de que hoje já, né, a gente pode ver nas nações cristianizadas, porque para você apostatar da fé, você tem que um dia ter professado aquela fé, né? Tipo assim, um muçulmano, ele não apostata da fé, na fé cristã. Por quê? Porque ele não é cristão, ele é muçulmano, né? Um budista, ele não apostata da fé cristã. Por quê? Porque ele não é cristão, ele é budista, né? Então, quem vai apostatar da fé são essas nações, né, hoje, que foram cristianizadas. Então, o mundo ocidental como um todo, Europa, as Américas, né, que são todas de países, vamos dizer assim, cristãos, né, parte da África também. Então, essas nações, elas vão apostatar da fé. Por quê? Porque um dia elas foram nações, né, como é dito hoje, nações cristãs. Os seus, né, governantes se dizem cristãos. A gente vê lá, né, nos Estados Unidos mesmo, quando o presidente é recebido lá, ele é eleito e vai fazer aquele juramento tudo, ele pega uma Bíblia, ele bota a mão em cima da Bíblia, tudo, e faz o juramento dele, tudo isso. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê esse Ministério da Justiça já operando, porque, né, aqui no Brasil mesmo, a gente vê devagarzinho essas coisas operando, mas existe uma resistência, né? Quando o pessoal começa a dizer e afirmar, não, o Estado é laico, e aí fica recusando que se tenha alguma símbolo cristão nas repartições públicas, né? Então aí vai devagarzinho, porque isso antes lá não tinha problema, né? Por quê? Porque a nação se dizia cristã. Mas hoje já começa a ser problema. Já começa a ser problema você, em determinados locais, manifestar, né, a sua fé. Já começa a ser problema em determinados locais você dizer e pensar da forma cristã e dizer, não, isso aí é pecado. E aí você, vamos dizer assim, está exposto a ser processado,
por as fobias que a gente conhece aí, né? Tudo é fobia disso, fobia daquilo outro. Então, o que é isso? Isso é o mistério da injustiça já operando nas nações ditas cristãs, que elas aos poucos vão tentando, né, empurrar ou colocar esses pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Mas o que é que as detém de chegar e implantar isso totalmente? E o que resiste a isso, a elas fazerem isso completamente, né? É o que, né, o irmão está falando aí. Principalmente a igreja e o Espírito Santo. Porque quando a igreja for arrebatada e o Espírito Santo sair daqui da terra, porque vai junto com a igreja, aí esses governos vão fazer, esses governos ocidentais cristãos vão, né, dar vazão já a plena força esse mistério da justiça que já opera. Vão dar vazão à plena força. Né? E vão chegar num momento que vão apostatar totalmente e vai dizer, não, essa fé aí não... Jesus Cristo, né? Deus não existe, Jesus Cristo não existe, está morto. E vão apostatar da fé e vão receber lá o homem, né, da mentira, o anticristo, né, com uma religião, vamos dizer assim, que é a Babilônia religiosa, né, e vai fazer uma amálgama, uma união de todas as igrejas que ficaram aqui, de outras religiões, e fazer uma mistura com deuses e com outras coisas mais que não são, né, que não, e tudo que é contrário à palavra de Deus. Então é a Babilônia, é aquela mulher montada na besta lá, né, que a gente vê em Apocalipse, e eles vão, então, apostatar da fé, ou seja, negar a fé cristã, negar a Cristo, rejeitar e receber o anticristo, né? A besta e o anticristo. Então, o que eu queria ressaltar para os irmãos é que esse mistério da justiça já opera, é o que a palavra de Deus já está dizendo aí. Isso já opera, meus irmãos. E se vocês ficarem atentos, vocês vão ver como, né, eles têm tentado calar os cristãos, como eles têm tentado calar a palavra de Deus, como eles têm tentado, né, têm lutado para que os cristãos sejam, vamos dizer assim, sejam esquecidos e até chegar um momento de serem realmente calados e ou presos ou perseguidos mesmo. Eles estão tentando, é o mistério da injustiça. Né? E isso acontece, começa onde? Começa nos governos dito cristão. Né? Que estão se dizendo cristão, mas esse mistério da justiça já está operando, levando eles, né, na direção, né, de quando a igreja foi arrebatada, eles apostatarem completamente. Mas esse mistério da justiça já opera. E a gente vai ver isso em várias e várias decisões e maneiras dos governos ocidentais, dito cristãos, como eles estão tratando as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então, resta o quê? Resta aqueles que são verdadeiros cristãos, que têm o Espírito Santo de Deus, a igreja verdadeira, não estou falando de igreja sistema religioso, estou falando daqueles que são realmente os cristãos, a verdadeira igreja de Deus, está firmes na fé, porque é isso que faz deter essa operação da justiça aí, ela descambar e se soltar e sair, né, fazendo o que quer. Vai detendo e vai resistindo também, né? É uma resistência, né? Então, mas que já opera, já opera. Então, a gente tem que estar atento, meus irmãos, porque a cada dia que passa, né,
vamos dizer assim, a operação vai ficando mais forte e a resistência nossa, a resistência do Espírito Santo através, né, na igreja e nos crentes, tem que ser cada dia mais firme, né? A gente leu agora aqui, né? Segunda Pedro, a gente leu antes de começar a reunião aí, né? Que Dal estava falando algumas coisas. A gente leu aí falando o quê? 1 Pedro, no final, 8. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, né? 1 Pedro 5:8, a gente leu, vamos ler de novo, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí o que é que fala aí? Ao qual o quê, meus irmãos? Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, esse mundo também, principalmente no mundo cristianizado, porque no mundo que não é cristão, a gente já sabe que há, né? Não é crente, é pagão, não crê no Senhor Jesus, mas no mundo que é dito cristão, a gente tem que estar resistindo firme na fé contra esse adversário aí, bramando como leão. Então, isso é uma coisa individual para cada crente e é também falando para nós como assembleia, como igreja. Você acha que o diabo não está ao redor também da igreja, né? De nós crentes como igreja, como assembleia, né? Bramando, buscando a quem possa tragar. Ele está fazendo isso, porque ele não quer os cristãos reunidos em assembleia como igreja, adorando ao Senhor, adorando a Deus Pai. Ele não quer. Então, né, graças a Deus que temos o Espírito Santo de Deus habitando em cada crente, habitando na igreja, e aí essa resistência é resistir firmes na fé. Então a gente está resistindo, vamos resistindo na fé, mas quando, né, a igreja foi arrebatada, aí pronto. Aí aquele ministério lá da injustiça, aquela operação ali vai descambar na apostasia lá e na aceitação do anticristo. Só isso aí, irmãos. Então, na próxima semana, se o Senhor permitir, se estivermos aqui, a gente segue agora com esse tema aí, o restabelecimento do Império Romano.